Olá, gente querida. Hoje eu quero compartilhar com você experiências que houve após o jejum. O jejum, ele é uma ferramenta espiritual, ele é uma lei espiritual para aqueles que querem afinar o seu ouvido para ouvir a voz de Deus. O jejum, ele tem um poder. Se no jejum que você faz para emagrecer, o jejum que você faz para que haja um rejuvenescimento das suas células, ele já é um jejum muito poderoso, podemos dizer, para o teu corpo. Agora imagina você fazer o jejum para a sua vida espiritual. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ele enfrentou o próprio Satanás lá, ele estava em jejum. Existem vários tipos de jejum. Você pode jejuar 8 horas, 12 horas, 18 horas, 24 horas. Algo que me chamou a atenção foi que um pastor, ele é um africano e ele tem um dos maiores ministérios da África hoje. Ele já é um senhor de uma idade avançada, mas ele falou que quando Deus chamou ele para o ministério, ele não queria ser pastor. Na verdade, ele estava fazendo outra coisa na vida e Deus começou a falar com ele, começou a falar com ele, começou a falar com ele. E ele foi se rendendo a Deus, até que ele disse a Deus: Senhor, eu vou servir a Ti, mas eu não quero ser um pastor comum. Eu não quero ser um pastor comum, eu quero ver os milagres que estão na Bíblia. Olha só, que ousadia. Corajoso ele. E a Bíblia diz que ele começou a buscar Deus, para que Deus o preparasse, para que ele fosse um pastor usado em milagres. E ele disse que Deus falou com ele. E o Senhor disse para ele: vá ao começo do ministério do meu filho e veja como que ele começou o ministério. Aí ele foi estudar a passagem que fala de Jesus no deserto e que enfrentou o diabo com um jejum de 40 dias. E o Senhor falou para ele que se ele quisesse viver o ministério de milagres que Jesus ele manifestou aqui na terra, ele precisava também fazer um jejum de 40 dias. Só que ele conta no testemunho dele que foi uma coisa muito difícil para ele jejuar um dia. Mas ele criou coragem, se preparou e fez um jejum de 40 dias. Ficou só na água. E ao final daqueles 40 dias, ele teve uma visitação sobrenatural de Deus. E ele começou a fazer isso 3 vezes por ano. Hoje é uma das maiores igrejas da África. E o que acontece no ministério desse homem de curas e de milagres é algo extraordinário. Eu acredito que o jejum, ele não muda Deus, certo? O jejum não muda Deus, mas o jejum, ele lhe deixa mais sensível para capturar as direções de Deus. E também ele lhe favorece no seu ouvir. Ele lhe favorece, porque como ele é uma lei espiritual, é como eu disse, o jejum tem benefícios naturais, mas ele também tem benefícios espirituais. A Bíblia nos diz, em Lucas capítulo 5, eu quero compartilhar essa palavra com você. Antes disso, quero pedir que você já deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like, tá? Deixa o teu like. E deixa eu lhe falar, eu tive visões de Deus quando comecei a fazer jejuns. Eu tive muitas visões de Deus. No início da minha caminhada, eu jejuei muitas vezes e fiz inclusive jejuns prolongados. Hoje eu já não faço jejum tão prolongado por causa das minhas cordas vocais. Se você ficar muito tempo jejuando, muitos dias, cria um bolo na garganta, né? Porque não entra alimento. Então eu que uso muito a voz, né? Faço 5 lives por dia, 3 aqui, gravo para televisão e às vezes também prego, ministro, estou em evento. Então ficar muitos dias de jejum, para mim me prejudica.
a não ser que eu não tivesse que ministrar. Daí eu aguentaria o tranco até de jejuar por mais alguns dias. Mas eu jejuo. E as pessoas pensam que o jejum é só a ausência total de alimentos. Não. O jejum, ele também pode ser a ausência parcial de alimentos. Como, por exemplo, eu estou num jejum agora, entrei nesse jejum ontem à noite, antes de dormir. Eu fiz um propósito com Deus, que eu estaria apenas almoçando e jantando, até domingo que vem. Então, eu fiz esse propósito com Deus, certo? Eu fiz esse propósito, estarei em jejum de hoje até domingo que vem, só com almoço e janta. Então, posso almoçar à vontade, posso tomar um cafezinho depois do almoço, posso comer uma sobremesa depois, só na janta de novo, certo? Então, são vários tipos de jejum. Eu já fiz jejum tirando o doce, eu já fiz jejum tirando a massa, eu já fiz jejum tirando até mesmo a carne vermelha, certo? Fiquei só com a carne branca. Então, já fiz muitos jejuns e todos eles funcionaram em duas direções muito boas. Primeira direção do jejum na minha vida foi para rompimento. O jejum ajuda você a romper situações difíceis. E segundo, o jejum traz um fortalecimento e uma afinação na sua sensibilidade para ouvir a Deus. Então o jejum é algo extraordinário, é algo tremendo. É claro que para algumas pessoas que têm uma dieta muito, eu posso dizer, diferenciada por causa de um problema de saúde, a pessoa tem que consultar um médico antes de fazer, né? Tem que consultar um médico. Já fiz aqui, tem gente falando aqui nos comentários, já fiz jejum só de pão e água, certo? Fiz jejum já só de pão e água, só comendo pão e água. Já fiz jejum tirando completamente o pão. Daí você diz assim, puxa, profeta, mas isso não se torna uma dieta? Qualquer tipo de jejum é uma dieta. Qualquer tipo de jejum, certo? Ainda que você não faça por uma dieta, acaba sendo, certo? Qualquer tipo de jejum acaba sendo. Só que o que vai diferenciar o jejum intermitente que você usa para emagrecer e o jejum que você usa como lei espiritual? O que vai diferenciar? É se você ora no período do seu jejum. Porque o que vai consagrar o teu jejum como um jejum espiritual é se você orar. É isso que vai dar, eu posso dizer, a diferenciação, sabe, de um jejum para emagrecer quanto um jejum espiritual. Então, o que diferencia o jejum, tá? O jejum natural para emagrecer, para o jejum espiritual é a oração que você coloca dentro do jejum. É isso que torna o jejum espiritual, certo? Já fiz também, hein? Tem gente colocando aí o jejum do açúcar, já fiz. Já tirei também o almoço, como alguns estão colocando aí. Agora, deixa eu ler essa passagem para vocês aqui, Lucas 5:33. Disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. A Bíblia diz que o jejum, ele é para o tempo que nós estamos vivendo. Então, você que quer ser um cristão vencedor, você tem que aprender a fazer um jejum. Você que quer ser um cristão vencedor, tem que aprender a fazer o jejum. O jejum é uma prática espiritual e, claro, você não pode fazer também o jejum assim, de uma forma desordenada, porque senão começa a prejudicar o seu corpo físico. Como eu disse, a pessoa que usa muito a voz, ela faz um jejum às vezes muito pesado, daqui a pouco cria um bolo aqui na garganta, né? Ela fica com a garganta seca, então não é bom
Não é bom jejum sem a direção de Deus e fazer um jejum também sem equilíbrio. Tudo temos que ter equilíbrio, ainda mais que você é templo do Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Amém? Agora, profeta, você já teve visões fazendo jejum? Sim. Interessante, duas coisas aconteceram comigo em vários momentos de jejum. Sonhos proféticos com direção que eu tive, certo? Sonhos proféticos com direção que eu tive. E visões no momento que eu estava orando no meu período de jejum. Isso aconteceu várias vezes. Então, o meu hábito de jejuar, particularmente trouxe para mim um grande temor a Deus, para jejuar, porque eu comecei a ter muitas visões, na verdade, quase todas as vezes que eu jejuo, eu recebo uma direção de Deus. É algo assim, é tremendo, mas em meio às minhas campanhas de oração e jejum, eu já vi coisas extraordinárias. E um detalhe, Deus já me usou muito mais em momentos de jejum. Eu não posso generalizar, gente, tá? Eu não posso generalizar, dizer que se você jejuar, Deus vai te usar mais. Não, no meu caso funciona assim. Quando eu jejuo, certo? Eu fico mais afinado para ouvir a voz de Deus. Eu me sinto melhor preparado espiritualmente para um evento, para um culto especial, para um lançamento de um evento. Eu me sinto, sabe, espiritualmente muito melhor quando eu estou em jejum, certo? Só que o jejum, ele precisa ser com propósito, com direção de Deus, senão ele é uma dieta. Ele é uma dieta. E como eu disse, o jejum, para ser espiritual, ele tem que ser acompanhado de oração. Então, escreve isso aqui nos comentários. O jejum, para ser espiritual, tem que ser acompanhado com oração. Tá? Então, escreve isso aí, porque é isso aí que vai diferenciar o jejum como lei espiritual do jejum intermitente, que é só para dieta, que é para emagrecer. Olha só, o jejum, que é só para emagrecer, de dieta, ele funciona. E ele ajuda teu corpo físico. Ou seja, isso é uma grande lei espiritual, certo? É uma grande lei espiritual, só que tem que estar acompanhado de oração para se tornar algo espiritual. Amém?